Vamos dar prosseguimento e vamos ao painel A Importância da Logística para a Competitividade no Mercado Internacional. A gente segue com essa maratona de painéis inéditos e eu quero convidar para o tema A Importância da Logística para a Competitividade no Mercado Internacional, o senhor Eduardo Miguel, gerente da Portos Rio. Seja bem-vindo. Senhor Francisco Martins, diretor-presidente da Portos Rio. Senhor Elson Braga, presidente da Abrasp. O senhor Delmo Pinho, assessor de FEComércio, Rio de Janeiro, ex-secretário dos Transportes do Estado do Rio. O senhor André Seixas, presidente da Logística Brasil. Sejam todos bem-vindos. Está chegando. Deixa eu ter microfone para todo mundo. Vamos ver se vocês batem a meta da última equipe. Bom, agradeço a todos os presentes, a quem nos assiste online. Nosso painel agora, a gente vai buscar, atendendo a organização do evento, falarmos em até 10 minutos, né, cada painelista, agradecendo também a presença de todos os painelistas. O comércio exterior, 90% do comércio exterior do nosso país, mais de 90%, passa pelos nossos portos. Então, esse painel vem demonstrar a importância e a relevância dos investimentos feitos na infraestrutura portuária e de acessos que impactam diretamente na redução de custos e na competitividade das indústrias nacionais para o comércio exterior, reduzindo dessa forma o próprio custo Brasil. Então, nós estamos diretamente ligados à competitividade para o comércio exterior. Nesse sentido, e buscando dar agilidade ao nosso painel, eu passo a palavra para o presidente da Portos Rio, autoridade portuária responsável pelos portos públicos do Estado do Rio de Janeiro, para que ele possa abordar o trabalho, eu diria, incrível que vem sendo feito pela empresa, de forma a tornar mais competitivos nossos portos, dando mais condições para a competitividade dos nossos usuários. Presidente. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, colegas aqui do painel. É com grande satisfação que a gente vem, mais uma vez, poder conversar sobre a importância da infraestrutura, os investimentos que o governo federal tem feito aqui no Rio de Janeiro, nos portos administrados pela Portos Rio, e as perspectivas e as boas notícias que nós temos tido ultimamente. A gente pode antecipar que num curto e médio prazo, os portos do Rio de Janeiro vão compor o maior pacote de arrendamentos entre todos os portos públicos do Brasil, com cerca de 10 áreas a serem lançadas ao mercado, sendo 3 no Porto de Itaguaí, além de 6 áreas
no Porto do Rio de Janeiro. Também fizemos anúncio, abrimos a convocatória para os portos de Angra dos Reis e, recentemente, o recém-incorporado ao nosso elenco de portos do Porto do Forno. Na verdade, totaliza 11 áreas. Além disso, e é muito importante destacar, a prioridade que o governo federal e o Ministério de Portos e Aeroportos têm dado aos investimentos em infraestrutura. São mais de 500 milhões somente esse ano de investimentos públicos em infraestrutura, um pacote de investimentos como há muitos anos os portos do Rio de Janeiro não tinham. São 2 dragagens no Rio de Janeiro, uma dragagem em Itaguaí, a recuperação do cais da Gamboa, a recuperação e modernização do cais da Gamboa, primeira fase, e agora a gente está lançando a segunda fase, totalizando 1.100 metros de cais, e os investimentos em segurança portuária. Destaco os investimentos em segurança portuária como um componente, apesar que não é a infraestrutura puro sangue, mas um componente fundamental para a competitividade dos portos. O Porto Seguro é um porto competitivo. Estivemos recentemente, agora, semana passada, em Houston, no Texas, visitando a autoridade portuária do Porto de Houston, o maior porto de movimentação dos Estados Unidos, e lá nos foi reforçada a importância da segurança como fator de competitividade. Os padrões de segurança exigidos estão em estágio crescente e a gente tem garantido aí os investimentos públicos atingir uma excelência também na questão da segurança portuária. É importante dizer, e aí eu vou separar um pouco para tratar um pouco especificamente do Porto do Rio de Janeiro, que tem sido objeto aí, André tem acompanhado e tem participado muito, de anúncios assim, de intervenções urbanísticas em área portuária. Eu acho que é importante a integração porto-cidade, a gente vê com bons olhos essa integração, faz parte do nosso conceito de crescimento, mas reforçar que, especificamente no Porto do Rio, assim como Itaguaí, são portos em crescimento, em expansão e não em retração. Então, quando a gente tem conversado com atores importantes, como a Prefeitura do Rio, a gente tem demonstrado a nossa intenção e os nossos planos de expansão. Estamos aí com a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, justamente lançando estudos de expansão, tanto do Rio de Janeiro quanto de Itaguaí, e estudando mercados aí novos que se colocam, como é o caso do descomissionamento das plataformas de petróleo. Então, há uma preocupação em seguir crescendo, há uma preocupação com não só a dotação orçamentária, como e principalmente com a execução orçamentária. Tivemos aí a grata surpresa no primeiro boletim do primeiro trimestre da SEST, de que a Porto Rio é a 5ª estatal mais eficiente na aplicação dos recursos públicos de investimento. Ficamos à frente de Banco do Brasil, de Petrobras, de Infraero. E esse é um marco muito importante, porque os portos públicos têm assim, uma tradição de baixíssima execução orçamentária. Mas, em março, a gente já tinha equiparado todo o investimento feito no ano passado. E as nossas metas são muito ousadas de execução orçamentária. Então, a gente tem tratado a coisa pública como ela deve ser tratada, com muito compromisso, uma dedicação do corpo funcional da empresa, e temos atingido resultados importantes. Então, eu queria agradecer a oportunidade e estamos aqui para conversar mais sobre a importância da infraestrutura e dos portos. Muito obrigado, presidente. É muito bom ouvir os planos da companhia de crescimento e que a gente pretende, de fato, gerar mais condições para os usuários atuais e implantar novos projetos, como o presidente falou, novos arrendamentos e novas operações num futuro muito breve. Vou passar para o segundo panelista, vou só fazer uma inversão aqui, pedir permissão para o doutor Elson. Dado a conexão do assunto,
passar agora para o Delmo Pinho. Delmo, ele, inclusive como ex-secretário de transporte, conhece muito bem o Porto do Rio de Janeiro, especificamente, os acessos ao porto. Foi um dos batalhadores que conquistaram a Avenida Portuária, junto ao edital de licitação da ponte. E eu queria entender como você pensa, Delmo, a questão da relação porto-cidade, inclusive no momento, como o presidente falou, né, que se falam de alguns outros projetos também do ente municipal, como você enxerga e o que poderia melhorar para a nossa competitividade nessa relação porto-cidade. Boa tarde. Eu queria pedir a gentileza de transferir esse slide que está aqui, que eu tenho 2 slides. Ah, tá. Bom, quando nós estamos falando de logística, nós estamos falando de negócios, né? Muitos negócios, negócios grandes, negócios médios, negócios pequenos, muita geração de caixa, muita geração de tributos, taxas e outras coisas governamentais, e de muita geração de oportunidade de emprego e de trabalho, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma certa dificuldade em perceber essas coisas, né? Então eu fico muito satisfeito com o que você falou, presidente, porque a primeira obrigação de um bom administrador público é usar corretamente, integralmente, todos os recursos que o governo coloca à sua disposição, né? Então, essa aplicação significativa é muito importante. Se vocês tiverem, não sei se conseguem enxergar bem, mas esse gráfico ele termina no ano 2018, é parte de um trabalho que nós fizemos. Nós colhemos, na época, dados financeiros e tributários na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e no Banco Central. Bem, uma estimativa, o sistema logístico gerou, somente com a nacionalização de cargas importadas, no ano 2018, 4 bilhões de reais aqui no estado do Rio. O que isso quer dizer? Isso só perde no acoplado integral de combustíveis e do royalties do petróleo. Essa posição, ao longo de 15 anos, vem variando entre 3º, 4º, 5º lugar na receita geral do estado do Rio, e com reflexo fortíssimo na prefeitura do Rio. Por quê? Na cidade do Rio de Janeiro. Porque a cota-parte na distribuição do ICMS, que é de 25% de tudo que o estado arrecada no ICMS, é repassado para as prefeituras. E a prefeitura do Rio tem mais de 45%, um pouquinho mais, desse bojo. Então, nessa conta aqui, a prefeitura do Rio já levava alguma coisa de quase 500 milhões de reais por ano com movimentação logística só no ICMS. Fora que, da nacionalização, quando ele bota combustível no caminhão, paga imposto. Quando ele compra uma peça para o caminhão, ele paga imposto. A nota do transporte ferroviário paga imposto. Tudo paga imposto, né? E gera emprego. É uma das 3 principais ou 4 atividades empregatícias no Rio de Janeiro. Não é? Nós temos o turismo, que é muito forte, nós temos o petróleo, que direto ou indiretamente é muito forte, né? E nós temos a logística, entre outros. É evidente que tem a indústria, tem tudo mais. Mas nós sabemos que o perfil do Rio de Janeiro não é de um estado industrial, já foi. Hoje não é mais. O Rio de Janeiro hoje ele oscila entre 6ª, 7ª, 8ª posição nesse ranking, né? Então, vocês imaginem que em 2018, o dólar ele oscilou entre 3,20 e 3,30. Com 3,20 e 3,30, ele gerava aquela arrecadação de 4 bilhões de reais. O dólar hoje ele oscila em torno de 5,30. Ele aumentou 40%. Então, se não tivesse aumentado nada, esse número já era de cara 40% maior. Mas ele é muito mais do que isso. Então, nós não estamos conseguindo ver as joias da coroa que nós temos aqui.
o Porto do Rio, que é fortíssimo na parte de containers, né, e carga geral e diversas cargas, né? O Porto do Rio, ele tem mais ou menos 52% da carga dele não é do estado do Rio. E, por isso, esse porto precisa de conexões rodoferroviárias muito boas, evidentemente, além dos canais de acesso marítimos, né? O próximo slide, por favor. Então, na verdade, pessoal, nós não estamos falando de logística, nós estamos falando de fazer negócios e negócios muito grandes para uma região que tem tido uma retração de negócios. Não há como não admitir que andando no centro da cidade, andando em Copacabana, andando em Ipanema, andando em Madureira, os negócios diminuíram, e não foi pouco. Isso aqui é um dos ativos naturais do Rio de Janeiro, né? Bom, o próximo slide, por gentileza. São só 2, é muito rápido. Bom, nesse contexto, nós tivemos um estudo que eu participei desse estudo, né, chamado Porto do Rio Século XXI, porque a pior coisa e a mais difícil que tem é você ter um tremendo ativo econômico e financeiro e não saber nada desse ativo. E, de fato, a sociedade do Rio de Janeiro conhece muito pouco dos ativos logísticos. Por exemplo, nós estamos aqui agora há pouco com o diretor da Rio Galeão, não é? Que dificuldade para se descobrir o óbvio, que o Galeão é muito importante para a economia do Rio de Janeiro. Porra, francamente. E esse trabalho ele já teve 3 edições. A primeira edição foi em 2006, e esse viaduto que começa aqui hoje, é o principal acesso rodoviário ao porto, ele é fruto desse documento. Foi lá que ele foi bolado e apresentado pela primeira vez, que é a Avenida Portuária, né? Que nós fizemos o estudo conceitual, depois fizemos o estudo básico, depois conseguimos que a NTT autorizasse o concessionário da ponte, o antigo até, a fazer um projeto um pouco mais avançado, depois teve a modelagem para a nova concessão, nós tivemos um grupo grande aqui de pessoas trabalhando para que isso fosse inserido na concessão, porque o governo não tinha dinheiro naquela oportunidade para implantar a Avenida Portuária, ela está aí, né? E agora, pasmem, hein? O trabalho posterior foi pior ainda. Trabalho posterior. Por quê? Pasmem, esse viaduto com 3 quilômetros de comprimento, que conecta a Avenida Brasil diretamente ao portão 32 do Porto, não é? Ainda deu de presente para o Rio de Janeiro a alça da linha vermelha. Quem vem de Niterói entra naquela alça e pega a linha vermelha. Tudo isso foi um presente que o Rio de Janeiro ganhou da logística, né? E nós agora estamos com o viaduto pronto há 2 anos e não conseguimos abrir uma agulha na pista central da Avenida Brasil para você poder permitir que os caminhões não entrem no engarrafamento da linha amarela, que eles não têm nada a ver com isso, que acaba piorando o trânsito. Então, o Rio de Janeiro precisa conhecer melhor o valor dos seus ativos logísticos. Eu tenho um último slide aí, por favor, e foi muito interessante o presidente Docas ter abordado esse assunto. Eu fiquei um pouco mais sentido, vamos assim dizer, né? Ele é um homem mais... Ele está sendo mais frio, né? Eu sou um pouco mais emotivo nesse assunto. É inconcebível você pegar em Santos e apresentar alguma coisa que vai prejudicar o Porto de Santos. Até nos confins de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, o pessoal ia ficar inacreditável, não é? Então, eu acredito que esse desconhecimento da prefeitura é o mesmo desconhecimento da sociedade, porque esse é o tipo de projeto que não poderia ter sido cogitado. Você não pega uma mina de ouro em plena produção e com reservas enormes e fala assim, não, agora eu resolvi fazer uma piscina aqui. Não dá, pô. Então, pessoal, é uma falha nossa do segmento produtivo do Rio de Janeiro, que não tem bem claro na cabeça e no pensamento das lideranças empresariais e políticas o que é importante para o Rio de Janeiro. Então, isso daí foi uma coisa assim que, francamente, me deixou um pouco chocado, né?
Mas as lideranças do Rio de Janeiro também não se manifestaram. Tem pessoas até que acharam muito bacana ter uma horta flutuante. Porra, onde a gente tem o mais moderno terminal de granel agrícola do Brasil, que a Companhia Docas concedeu alguns anos atrás, é o mais moderno. Não tem em Santos um melhor do que esse. Né? Toda a farinha de trigo que vai para fazer pão, para fazer bolo, para fazer macarrão, para fazer biscoito nas fábricas que existem no Rio de Janeiro, vem daqui. E nós vamos fazer o quê com aquilo? Ah, não, vai ser só a primeira parte. Não é verdade. Nós temos o terminal de cruzeiros marítimos, que é um terminal importantíssimo. Então, o Rio de Janeiro ele tem que valorizar seus ativos estratégicos. Não é? E, por isso, aquele documento Porto do Rio Século XXI teve a primeira versão em 2006, teve a segunda versão, acho que foi em 2012, teve a terceira versão em 2020, e eu agora começo a regimentar lideranças, porque é o seguinte, precisamos urgentemente atualizá-lo, porque existem implicações para o caminhão. A grande parcela da carga que chega e sai do Porto do Rio é e será no futuro por via rodoviária, porque a nossa distância de transporte para esses mercados é curta. Então, o trem tem dificuldade de competir com um caminhão muito grande numa distância dessa, seja aqui no Rio de Janeiro, seja na França. Não tem saída. Distâncias curtas não é a performance da carga ferroviária, que são cargas unitárias de média e longa distância. Né? Então, nós precisamos estar de olho, pessoal, na Avenida Brasil, na linha vermelha, na rodovia Presidente Dutra e na nossa grande rodovia de acesso para o mercado do Porto do Rio, que é a Rio, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Por quê? Porque 48% das cargas do Porto do Rio vem de Minas. Então, nós temos que ter uma estrada magnífica para lá. O que eu quero pedir, então, atenção aos senhores vamos olhar com carinho e vamos procurar conhecer mais esses ativos. Né? Nós temos, o Rio de Janeiro tem uma balança que depende muito, muito mesmo do petróleo. E quando, como cidadão aqui, morador do Rio de Janeiro, quando eu vejo o que é natural, o pessoal deitar olhos para a margem equatorial, isso quer dizer o quê, pessoal? Sinal amarelo. A Bacia de Santos é uma maravilha, mas ela já tem uma sucessora, que é a margem equatorial, com potencial de petróleo aparentemente até maior. Né? Então, esse ativo é findo. O petróleo um dia vai acabar. Né? E se a gente tomar conta do Porto do Rio, do Porto do Itaguaí, do Porto do Açu, do Aeroporto do Galeão, esses não acabam. Né? Muito obrigado. Não, obrigado pelas palavras. Ressaltando como o presidente Francisco colocou, né, a Porto Rio vem aí com diversos investimentos já realizados e a realizar em todos os trechos do Porto do Rio de Janeiro, visando a melhoria operacional dos nossos portos. Passar a palavra agora para o doutor Elson Braga, que vai abordar um tema muito importante, tanto na economia ligado ao comércio exterior, como industrial em si para o estado do Rio de Janeiro. Doutor Elson, eu pedi para o senhor explicar um pouco a importância das zonas de processamento de exportações, EPE, para o comércio exterior e nos dar informações aí mais atuais de como está o cenário em nosso estado. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito grato pelo convite para participar dessa sessão. De fato, está o momento da gente conversar sobre os EPEs no Brasil. Esse é um projeto, sei lá, que tem uns 30 e tantos anos, que alguns malucos, Paulo Protásio, um deles e um outro, o presidente Sarney, enfim, a gente criou essa coisa há 30 anos atrás. E não foi para frente muito tempo. Mas agora, finalmente, a coisa mudou. Devido à nossa persistência, a gente conseguiu finalmente ter uma legislação hoje que está competitiva.
Foram 30 anos de expectativa que não se concretizaram. E as pessoas, quando ouviam falar de EPS, é aquela coisa que não funciona. E, de fato, não funciona. Então, quando a gente concebeu isso lá atrás, as resistências com que nós defrontamos eram para realmente não era para funcionar. Mas hoje nós já estamos no jogo. Hoje o Brasil já pode dizer que tem um programa de ZPS que está funcionando. Nós mudamos a legislação em 2021 e fizemos 2 mudanças fundamentais nessa coisa que eu vou explicar em seguida. Mas vamos nivelar sobre o que é que nós estamos falando. O que são as ZPS? As ZPS, no fundo, são distritos industriais. Distrito industrial. A gente pega uma área, cerca aquela área, dota de infraestrutura e um regime de incentivos que as empresas que estão lá dentro têm um regime tributário, cambial e administrativo diferente do que está fora. Só que nós não estamos fazendo no Brasil aqui, desenvolvendo uma jabuticaba. Esse mecanismo existe no mundo inteiro há muito tempo. Fala-se há 12 mil anos, fenícios, de gregos já utilizavam esse tipo de coisa. E mais recentemente, vários países no mundo estão utilizando isso, e um notório mais importante deles é a China. A China cresceu em cima desse mecanismo. Mais de metade dos investimentos estrangeiros que vão para a China hoje ficam dentro das zonas francas deles. Hoje, as Nações Unidas fizeram um cálculo, existe mais de 7 mil dessas zonas francas no mundo inteiro. Metade disso na China. Nós temos 14 aqui no Brasil. Temos só 3 funcionando agora. É ridículo isso. E temos um potencial fantástico para desenvolver esse tipo de mecanismo. Mas, como acontece com muita coisa no Brasil, estamos atrasados lá um montão de tempo, mas vamos tentar recuperar essa coisa agora. Quando a gente diz que tem incentivo para as empresas que estão nas EPS, de que nós estamos falando? Nós temos uma parte tributária. As empresas que estão dentro das EPS, elas recebem mercadorias do estrangeiro, insumos, bem de capital do estrangeiro, e no mercado doméstico também, mercadorias, insumos e bem de capital. A empresa compra onde ela quiser insumos do bem de capital e recebe esses elementos com suspensão de tributos. Quer dizer, o imposto é devido, mas ela não paga aqueles tributos. Pagarão dependendo para onde você vai mandar o produto que você fabrica com aqueles insumos, com aquela bem de capital. Se exportar, a gente converte a suspensão em isenção e você zera a sua contabilidade. E se vender no mercado doméstico, você paga todos os impostos. O mundo inteiro faz isso. Não tem novidade nenhuma. Os Estados Unidos também tem mais de 150 países no mundo que utilizam esse tipo de coisa. Então, não tem novidade nenhuma. Só um atrasado, estupidamente atrasado, em colocar isso em prática. Nós estamos colocando agora. Mais recentemente, nós criamos uma frente parlamentar das EPS na Câmara Federal, mais de 200 deputados. Criamos também uma subcomissão especial de EPS dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Fizemos na semana passada, fizemos uma audiência pública em que nós colocamos todos os problemas que nós temos hoje, o que nós estamos fazendo, para melhorar mais a legislação ainda, e vai ser o grande projeto de investimento que o Brasil vai ter nos próximos anos. Nas EPS, para vocês terem uma ideia, esse mecanismo que o mundo inteiro utiliza, a gente faz tudo o que uma política decente, correta, séria, consistente de desenvolvimento faz. A gente atrai investimentos, cria empregos, aumenta as exportações, sobretudo aquela de maior valor agregado, agregamos valor às nossas commodities, nada errado em vender minério de ferro, soja, grão, etc. Mas os países mais inteligentes lá fora pegam parte dessas commodities, processam, agrega valor, ganha mais dinheiro e gera mais emprego. Isso nós estamos só sacando para fazer isso agora. Vai passar mais de 30 anos, Paulo Protásio, para tentar botar na cabeça das pessoas que essa coisa é uma coisa factível e necessária para o país. Alguém diria, mas por que você demora tanto tempo nisso? Para colocar isso de pé, quando todo mundo mostra que essas coisas existem e funcionam. A gente simplesmente tem uma política de industrialização no Brasil, que historicamente, desde metade do século passado, mostra que o que a gente tem no Brasil é uma proteção estúpida, defasada, anacrônica, para a indústria, sobretudo paulista, em que a concorrência é uma coisa desagradável. E essas indústrias, sobretudo as paulistas, sempre viram as EPS como concorrência para elas quando forem vender no mercado doméstico. E a gente vai concorrer sim, mas será uma concorrência leal, porque todo o produto que a gente vender no mercado doméstico, a gente paga todos os impostos, vamos pagar uma multa ainda tem uma cláusula de salvaguarda que diz que se atrapalha da vida de alguma empresa mais lenta no mercado doméstico, o Conselho lá em Brasília pode
dificultar a venda no mercado doméstico. Isso é uma calação salgada que ninguém lá fora faz, mas a gente tem aqui no Brasil. Quer dizer, a gente é um país um pouco estranho com respeito a isso. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente já tem 14 CPEs criadas no Brasil, 2 delas estão funcionando. No Ceará nós estamos vendendo, temos um investimento de 5 bilhões de dólares na siderúrgica. Criamos uma ZPE também no Piauí. No Piauí temos ZPE. Estamos desenvolvendo no Piauí o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, no Piauí. Um porto pequeno que tem 7, 10 metros de profundidade no porto que a gente vai fazer a exportação do hidrogênio verde sob a forma de amônia para a Europa. Tá certo? Vamos inaugurar daqui a um mês no Mato Grosso uma terceira ZPE para processar milho, para processar carne, para processar soja. Quer dizer, a gente vai agregar valor às nossas commodities produzidas no Centro-Oeste. Quer dizer, o resto do mundo hoje entendeu que ZPE é o instrumento que mais funciona no mundo para fazer algumas coisas essenciais no processo de desenvolvimento. 1, agregar valor às nossas commodities. 2, agregar, botar o país, integrar o país nas cadeias globais de valor. Quando você faz qualquer produto hoje, você tem uma parte publicada na Argentina, tem uma parte nos Estados Unidos, na Alemanha, na Tailândia, junta aquilo tudo e manda para um outro país. Isso é que a globalização. Está caindo está um pouco capenga hoje, mas ainda existe a globalização e vai continuar assim por muito tempo. E o instrumento que permite os países terem mais benefícios desse processo de globalização são as ZPEs. Então, está na hora de a gente acordar um pouco para isso. E isso nós estamos hoje, aproveitando que o Congresso, o Parlamento é mais empoderado, então não está mais capturado por interesses industriais anacrônicos, ligados num protecionismo exacerbado, que está segurando o nosso desenvolvimento. Gente, a competitividade não vem só removendo o custo Brasil. O custo Brasil é composto de muitas coisas. Nossos colegas aqui têm uma solução para isso. A gente tem que ter portos, tem aeroporto, tem ferrovias, tudo mais. Não é a função das EPS resolver esses problemas. Nossos colegas aqui têm essa responsabilidade. Mas o sistema de EPS no Brasil está reduzindo a burocracia e está, sobretudo, dizendo, olha, todos esses benefícios, esses estímulos que foram criados ao longo do tempo para estimular a exportação de produtos manufaturados, industrializados, isso vale, está numa lei, não é numa só normativa da Receita Federal, eu sou diretor da Receita Federal também, mas isso é uma lei que está aprovada pelo Congresso Nacional, e isso vale por 20 anos. Ou seja, você tem estabilidade das regras, você tem segurança jurídica, e isso que os empresários, sobretudo os estrangeiros, pretendem, precisam, para investir aqui. O brasileiro, de certa maneira, está acostumado já com essa cerimônia que nós mudamos regras aqui no Brasil. Mas o estrangeiro não. Então, quando a gente fala o tempo todo com essa turma de fora. Estamos levando um montão de gente para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos hoje, para trazer empresas para cá. Mas eles se tranquilizam quando sabem que agora podem se programar. Vocês têm um horizonte temporal que te permite planejar. Bom, eu só queria colocar essa visão mais ou menos genérica da questão aí, me colocar na sequência, em haver necessidade e interesse, a gente aprofundar um pouco mais essas questões. Muitíssimo grato. Agradeço, doutor Elson, pela participação. É muito bom ver que finalmente as EPS estão se concretizando, né, saindo do planejamento e se tornando realidade. Vamos torcer para o nosso Estado aqui não ficar para trás. Passar agora já a palavra para o André Seixas, que é um presidente da Logística Brasil, que por muito tempo já vem defendendo os usuários dos portos e agora da logística, e que hoje possui uma grande experiência na parte de regulação, dada a sua atuação nesse setor. E pedir então, André, para você falar um pouco da importância da regulação, né, para o comércio exterior, né, considerando os portos e todo assunto relativo à regulação desse mercado. Boa tarde, agradeço
a todos, agradeço a organização, doutor Paulo Protásio, pelo convite. Delma, quem sempre chamo de ídolo, né? Não nego isso, uma referência para mim. Doutor Francisco, obrigado. Miguel, um grande amigo, ajuda muito tecnicamente a Logística Brasil, sempre contribuindo com a gente. Eu gostaria só de fazer 2 observações sobre essa questão do porto. Primeiro, como é que a gente chega, né, num projeto desse que mais parece uma competição de arquitetura, né? Para quem ganhou esse prêmio de arquitetura, qual foi o aluno, né? Porque é ridículo. Nosso prefeito realmente tem um comportamento ridículo com o porto. Desculpa o meu jeito de falar, mas é o que me trouxe até aqui, foi o meu jeito de ser. Eu não aturo esse tipo de palhaçada, né, de político em época de eleição. Isso para mim é uma palhaçada. Em 2013, eu escrevi um artigo chamado Porto do Rio não dá voto. Porque se desse voto, eles não fariam essa palhaçada que fizeram com o Porto, de botar no Globo uma matéria, uma jornalista me ligando, totalmente querendo saber mais de Porto do que eu. Querendo me explicar o que era Porto. A jornalista chegou nesse ponto. E para contrapor isso, né, nós estamos agora, foi aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto criando a data comemorativa do Dia do Porto do Rio, que eu insisti muito para que isso acontecesse, porque o Porto merece isso, no dia 20 de julho. Tomara que saia a tempo da gente conseguir fazer alguma coisa, né, presidente? Para a gente poder valorizar. E só concluindo, que isso vem muito da minha criação, Delmo, não é contrapor, mas é uma soma o que você falou, no sentido de que, se o porto não é valorizado pela sociedade, a responsabilidade... Eu não gosto de trabalhar com culpa. Culpa isso não alimenta. A responsabilidade é nossa, que trabalha com comércio exterior, que trabalha com porto, que trabalha com logística. Quando você monta uma empresa, você quer fazer ela conhecida, você acha que os outros vão fazer para você. A gente não pode esperar que os outros façam por nós. Então, eu acho que isso, presidente, né? Eu acho que hoje a gente já está começando a enxergar isso melhor, né? A própria Portos Rio, o senhor reuniu a gente naquele dia, depois que saiu isso. O Sindicarga, que é um parceiro e associado nosso, Sindaerj também, já, com a Célia aqui presente, nós já estamos começando a enxergar o que era óbvio, que é necessário defender o porto, né? Então, agora, indo para o assunto rápido, para não extrapolar, Miguel, obrigado pelas suas palavras de que sou um especialista em regulação. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aluno do professor Oswaldo Agripino, né? A gente foi obrigado a mergulhar nisso pela importância que a regulação tem para o usuário, para o importador, exportador, para o embarcador da cabotagem, né? A senhora Miriam Ferraz falou uma grande verdade aqui na sua colocação. Infelizmente, o Brasil ele não tem as pequenas e médias empresas com um grande volume no comércio exterior, e deveria ter. Mas aí eu pergunto, num país em que, numa primeira importação, grande parte dessas empresas, quando vão fazer sua primeira importação, se deparam com dívidas de 100, 200 mil sobre a estadia de container, como é que você faz o cidadão fazer a segunda importação? Você não faz. Por que a gente tem esse tipo de problema? Porque a gente ainda está engatinhando em regulação. A regulação é uma curva de aprendizado muito grande para o servidor público, né? E aí as pessoas, de novo, toda hora falam, mas a ANTAC é muito ruim, a ANTAC é muito fraca. Não, você não critica. Eu falei, você já fez alguma denúncia à ANTAC? Aí o cara, não. Então, como é que você pode falar da comida do restaurante se você nunca comeu lá? Então, vamos buscar o regulador. O usuário usa muito pouco a regulação. Tem um usuário que ainda escreve ANTAC com C. Impressionante. Eu mandei uma resolução para uma executiva de uma multinacional. Ela perguntou de onde eu tinha tirado a regulação. Só menos de 2 anos, essa norma. Não conhecia a ANTAC. Então, as próprias empresas têm que criar essa cultura regulatória, porque ela é importante. Porque a ANTAC ela não está só na regulação econômica. A ANTAC trabalha na parte das outorgas, né, dos leilões, quantas e quantas atividades da autoridade portuária e dos operadores que a ANTAC está presente, né? A regulação econômica ela é de extrema importância. Hoje nós estamos lutando por uma coisa chamada norma de critério de abusividade. Todo mundo reclama de segurança jurídica no Brasil. Concordo. O Brasil não traz segurança jurídica nenhuma.
Eu fecho um contrato, está tudo certo, vai lá o TCU e muda tudo. Ou vai lá um juiz de primeiro grau e suspende um pedágio de uma concessão. Realmente isso é muito ruim. Mas trazendo para o âmbito dos portos, por exemplo, as pessoas não querem regulação. Eu começo a achar que as pessoas não querem regulação, porque quando a gente fala de norma de critério de abusividade, as pessoas acham que é um tabelamento. Não, ela cria um preço-teto por meio de estudo, por metodologia. Ela passa por audiência pública, hoje é obrigatório as agências fazerem análise de impacto regulatório, né? É obrigatoriedade. Depois da análise de impacto regulatório, a norma entra em vigor. Tempos depois, ela é alvo de uma análise de resultado regulatório para saber se ela precisa ser aperfeiçoada, se ela está muito dura, se ela não está. Mas as pessoas no Brasil não têm cultura regulatória. Acho que a nossa agência mais antiga, salvo engano, tem pouco mais de 26 anos, ou 24 anos. A ANTAC tem 23 anos. A gente precisa colocar essa cultura para saber a importância disso para a empresa do comércio exterior. Porque o custo portuário, o custo do transporte marítimo, todos esses penduricalhos que o transporte marítimo internacional trazem para o importador, isso é muito ruim para ele. Isso prejudica muito, as empresas se assustam muito, fora o que é um mistério também do comércio exterior. E, sinceramente, eu fico muito... às vezes as pessoas falam, assim, em muitos debates, a gente tem que levar o comércio... Não, eu acho que quem tem interesse no comércio exterior, né, o Brasil é um país cuja lei de introdução ao direito fala que o desconhecimento de lei é inexcusável, né? Vai estudar, gente. Hoje nós temos ferramenta, inteligência artificial, sabe? A gente tem Google. Eu, na minha época, eu estava falando com a minha filha de 8 anos. Se você for no Google, você encontra. Antigamente, tinha que pegar livro na biblioteca, pedir para um amigo meu dar um jeito de comprar uma enciclopédia. Sabe? É muito desinteresse também. Eu não estou falando que só há, que é da maioria, eu estou falando que há muito desinteresse. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisas, sabe? Eu não acredito, eu represento o usuário, a nossa associação representa o usuário, não vejo nenhuma outra associação no país que tenha feito mais pelo usuário do que a nossa. Se tiver, vocês me provem, pela história. E lhe digo, o importador, o exportador, o embarcador de cabotagem, eles não são empresas hipossuficientes. Hipossuficiente é o consumidor na prateleira do supermercado. Hipossuficiente é o empregado da empresa que está ali dependendo daquilo que uma empresa quebra por falta de regulação setorial. Para mim, isso é hipossuficiência. Sabe? Eu não admito que chame o importador de hipossuficiente, de que ele é refém. Não. Sim, nós temos um problema grave, nós lidamos com o setor marítimo e com o setor portuário, que são setores altamente concentrados. Portuário é muito óbvio. Quem é que tem 5 bilhões hoje para abrir? Falando de container, tá? Quem é que tem 4, 5 bilhões hoje para abrir um projeto Greenfield de container? Quem é que quer botar esse dinheiro? Quantas tem capacidade para colocar? Nós estamos hoje com problema de capacidade no Brasil. O que me remete a outra coisa. A gente tem tanto evento para discutir portuário, direito portuário, não sei o que lá, portuário. Eu vou palestrar agora em Santa Catarina no evento portuário. E o Brasil não tem capacidade portuária. O sistema de container está colapsado. E quem sofre com isso? O Rio. E o Rio perde navio, porque se o armador enxergar algum risco de que não vai pegar a janela, não vai chegar na janela dele em Santos, que ele vai ter que ficar 5 dias esperando na Barra hoje, ele omite o Porto do Rio. E a carga do importador do Rio vai lá para Santos. Fica 30 dias lá. Se você quiser sua carga, você se adianta. Você paga a DTA, paga a armazenagem cheia, porque você não negociou a tabela lá, os terminais, paga tudo e traz para cá. Então, assim, nunca se discutiu tanto, né? E isso tem a ver com a regulação? Tem. A gente acha que não ter o STS-10 em Santos, que é o novo terminal de container lá, é ruim, é bom para o Rio. Não, não é. É péssimo para o Rio de Janeiro. Porque qualquer colapso lá que tiver em Santos já está trabalhando com 90% da capacidade. Acima disso, porque o BTP, que é um dos terminais portuários lá de container, está sem um berço. Isso vai... capacidade de me corrigir se eu estiver errado, né? 70% a gente acende a luz amarela, 85% já está... Acima de 85% para cima o serviço está degradado. Entendeu? 65% começa a construir, 70% é o limite, já começa a acender a luz amarela, com 85% seu serviço degradou. Então, isso impacta no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer é que a gente precisa fazer mais pelo nosso setor.
A regulação hoje ela é fundamental para o nosso setor, para a gente entender o sistema. Quem trabalha com comércio exterior, não adianta só falar inglês, não adianta, tem que entender de regulação. Porque na hora de ter cobranças, o usuário, assim, principalmente, por exemplo, importador de alimento, que a gente tem muito na associação, a conta dele ele não trabalha no prejuízo numa, no lucro na outra. Ele trabalha para ter lucro em todas, porque ele tem concorrência na prateleira do supermercado. Se ele traz um azeite, tem 50 marcas de azeite para concorrer com ele na prateleira do supermercado. Em diferentes categorias deve ter 10 ou 15. Do melhor azeite, do azeite médio e do azeite inferior. Um exemplo. Então, a gente tem que se mergulhar na regulação. Como tem que mergulhar em outras questões que são importantes. Ah, dá trabalho? O André, você vai dizer, André, isso dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Isso dá estresse? Dá. Dá muito estresse. Isso gera briga? Gera. Porque, às vezes, você tem que entrar em assuntos que são conflituosos. Por exemplo, nós estamos agora, você vê, né? Só a Logística Brasil, pelas suas associadas, a gente trabalha para dono de carga, importador, exportador, mas nós temos EBNs, Empresas Brasileiras de Navegação, nós temos apoio marítimo, apoio portuário. Nós nos relacionamos com a ANTAC, com a NTT, com a Anvisa, com a Anatel, por causa da radiofrequência das embarcações, com a ANP, por causa do apoio marítimo, com o apoio portuário, e com a ANAC. Pô, mas as agências estão com problema. Aí eu consegui, lá na Anatel, brigar lá por uma questão de radiofrequência do usuário, que era para o Porto de Janeiro. Uma embarcação para a Petrobras, precisava liberar a radiofrequência. Fui lá agradecer o servidor e voltei com a missão. Nossas agências estão sem servidores, 30% de salário defasado. Foram embora, nos últimos 5 anos, 3.800 funcionários. Dá quase um servidor por dia da agência que se aposenta ou que vai para a iniciativa privada. Aí todo mundo fala, o Brasil tem que entrar na OCDE. É basilar ter regulação econômica forte para participar da OCDE. Ou eu estou mentindo? É exigência, porque isso é que garante, é condicionante. O doutor Protásio falou tudo, é condicionante. Agora, quantos aqui dos senhores do comércio hoje estão dispostos a brigar pela regulação? A gente tem que ir para Brasília. Logo quando o governo entrou, Célia acompanhou comigo de perto isso, né, Célia? Veio uma emenda, né, na reestruturação no MP do governo, uma emenda do deputado Danilo Forte, acabando com a regulação do Brasil, afastando ainda mais o Brasil da OCDE. Passando para o Congresso a regulação. Isso por causa de um problema com a ANEEL. Entendeu? É preciso deixar bem claro o problema. Foi um problema do Lira com a ANEEL não fez o que ele quis, eles ficaram pau da vida e meteram um negócio daquele, e que ia pegar. Porque as pessoas falam, então você está falando que as agências reguladoras são boas? Não, não estão boas. De longe disso. Mas está muito melhor hoje. Hoje, pelo menos, há um exemplo, cai a ligação com a telefonia, ele retorna a sua ligação, né? Você não fica mais ligando de novo. Isso é regulação. Talvez são coisas que a gente não sinta. O trabalho da Anvisa, como é importante. Né? Existem deficiências, existem capturas, todos os problemas do Brasil nós temos nas agências, mas sem elas fica muito pior. E a gente tem que batalhar por isso. Hoje, eu estou indo para Brasília terça-feira para ficar 2 dias visitando 22 gabinetes de liderança para entregar ofício. É o dia inteiro batendo perna, porque defende regulação. Foi como a gente fez, né, Delmo? Lá, você até acompanhou comigo, lá na MP. A regulação ela é extremamente importante para o exportador e importador, porque os nossos portos estão nas mãos não estão tão na mão do poder concedente no dia a dia. Isso me corrige, por favor, presidente, se eu estiver errado, Miguel também. Os nossos portos estão muito mais sujeitos à atuação da ANTAC no dia a dia do que do próprio poder concedente. Pelos movimentos, pelas operações, pelas ações, né, presidente? Até por eventuais omissões, a ANTAC aplica multa em cima da autoridade portuária. Auto de infração o tempo todo. Né? Então, se a gente não entender na navegação o quanto ela é importante... uma curiosidade, né? Nós temos no Brasil hoje a melhor norma on-paper para regulação de armador, inclusive do container. Mas ela é on-paper. Por que ela só está on-paper? Porque 1% dos usuários fazem denúncias à ANTAC por abusividade. E desses 1% fazem denúncias anônimas sem juntar uma prova sequer.
e aí vai falar que a agência reguladora é ruim. Eu poderia dizer da minha experiência, senhores, com algumas agências reguladoras, de que mais de 90% das nossas demandas lá foram atendidas na Logística Brasil. Talvez o porquê que a gente esteja disposto a fazer aquilo que ninguém está todo dia, que é brigar quando a coisa acontece. A gente tem que brigar. A gente tem que sair no pau mesmo, não tem outro jeito. Então, o recado que fica aqui para a gente do comércio exterior é: vamos fazer mais pelo nosso porto, vamos brigar por uma regulação mais eficiente, porque isso afeta. Nós temos um outro desafio, mais um minuto só. Nós temos aí a Célia tem sido uma referência disso aqui no Rio, lá na presidente do Sindaerj. Nós temos a entrada a partir de outubro da do INPE. 80% das cargas, que são aquelas que não têm anuência, elas vão sair desse sistema convencional da DI, vão chegar desembaraçadas nos portos, né? E um desafio regulatório que ninguém está preocupado em se adiantar é que eu estou cobrando há 2 anos já isso, lá da ANTAC, que até agora também não andou por falta de interessados em procurar. Qual o desafio se hoje a armazenagem de importação é a grande receita dos terminais brasileiros? Como isso vai ser cobrado? Me desculpa, mas tem gente que está achando que vai pegar o contêiner no costado. Tem ingênuo ainda, já que me falou isso. Eu vou pegar o contêiner no costado. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus. Não, acontece. É um desafio regulatório enorme, que vai gerar no país ruídos, muitas discussões, envolvimento de TCU, judiciário, vocês podem se preparar. E isso se reverte numa coisa chamada segurança jurídica. E nós precisamos aumentar a capacidade do Brasil em container. Então, como não tem ninguém cobrando e pressionando a ANTAC, a não ser a Logística Brasil e o Secafé, hoje, são os dois que têm pressionado fortemente por causa dessa questão mais o Secafé no apoio, porque eles são exportadores, né? Nós estamos discutindo mais até importação, né, aqui da DAS. Eles vêm apoiando a gente. Como vai ficar essa história? Se a gente vai ter segurança jurídica, não vai? Bom, era essa a minha mensagem, que os senhores mergulhem em regulação e que a gente tome mais atitude para apoiar os nossos portos, no Porto do Rio de Janeiro. Eu peço a vocês, porque eu sou do aeroporto do Rio de Janeiro, então eu tenho amor pelo porto, tenho sentimento, e que a gente também faça mais, a gente reclame menos e faça mais pela regulação, pelos nossos portos, pelo sistema de transporte. Ferramentas nós temos. Muito obrigado. André, obrigado pelas palavras. André é um grande parceiro, um expoente aí da comunidade portuária do Rio de Janeiro. Falou que 10 minutos era tranquilo para falar, né, Delma? Mas muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo já estourou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os painelistas, a todos os senhores que estão presentes, a quem está nos assistindo. Deixar como mensagem aqui final desse painel que os portos do Rio de Janeiro, os portos públicos do Rio de Janeiro estão de portas abertas a todos os interessados em implantar projetos logísticos ou industriais. Muita gente não sabe que tem essa possibilidade de implantação de operações nos nossos portos. Então, convido a todos que tenham interesse para nos procurar e a gente buscar desenvolver aí o melhor projeto possível para atender às necessidades. Muito obrigado a todos. Obrigada aos senhores Eduardo, Francisco, Elson, Delma e André. Obrigada pela participação de vocês e pela troca de conhecimento.